Saúde a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Jesus. Amém. Irmãos, eu convido aqueles que tiverem e puderem, abrirem vossas Bíblias em Atos 7. Atos 7. E leremos a partir do 20. Atos 7, a partir do 20. Mantenha sua Bíblia aberta, aqueles que tiverem, porque nós leremos alguns versículos. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, e recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe à aldeia visitar seus irmãos e filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe defesa, invigou e oprimindo, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderia que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofende uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A essa palavra Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido, desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência de anjo que lhe apareceu na sarça. Amém? Irmãos, hoje o tema da mensagem é Deus envia um libertador. Mas eu gostaria de frisar, ou lembrar, ou resumir um pouco a trajetória até aqui, para que a gente entenda um pouco aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, desde um começo, bem breve, nós sabemos que do filho de Jacó saiu um menino chamado José, e José, pelos seus irmãos, foi vendido ao Egito como escravo. E José, quando chegou ao Egito, ele foi vendido, e quem comprou ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Passado um certo tempo, José, depois de trabalhar na casa de Potifar, por intermédio de uma mentira, ele foi preso e passou um tempo na prisão. Quando ele passou um tempo na prisão ali, Deus deu a ele sabedoria e inteligência e ele interpretou alguns sonhos. Anos se passam e por causa dessa interpretação, ele é chamado para interpretar o sonho do faraó. E quando ele interpreta o sonho de Faraó com a grande graça e com sabedoria e aconselhamento, Faraó o nomeia como governador do Egito. Quando José é nomeado governador do Egito, tempos depois uma grande fome se passa sobre a terra. Então as outras nações começam a perecer e Canaã também começa a ter escassez de alimento. Jacó, sabendo que tinha alimento no Egito, ele manda seus filhos no Egito procurar alimento. A primeira vez os seus irmãos vão lá. A segunda vez que eles aparecem, José se apresenta a seus irmãos. E a terceira vez que que os seus irmãos voltam ao Egito, eles já voltam com toda a sua família para morar no Egito.
Faraó, com uma forma de gratidão a José pelos fatos que ele fez, pelos feitos que ele fez, pela sua administração que ele fez naquele período de turbulência, de período ruim, ele dá à família de José um lugar para viver. Quando a família de José sai do Egito, se aproxima-se que foi entre 70 a 75 pessoas. E anos se passam, morando no Egito. Jacó faleceu, foi enterrado na terra de Canaã. Tempos depois, José também faleceu. E cada um foi. E aquela nação, aquele povo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Que chegou certo período, a Bíblia nos diz que um faraó que entrou não conhecia a história de José. Mas naquele tempo, a nação, aquele povo que saiu antes um pouco, já era muito numerosa. E aquele faraó começou a se preocupar pela quantidade de pessoas que tinha, e tinha medo de talvez aquele povo se aliar a outra nação e pelejar contra o Egito. Então esse faraó tem uma ideia de talvez reduzir a procriação daquele povo. Aquele povo, então, ele chama duas mulheres, as mulheres que faziam os partos daquele povo naquela época, e diz o seguinte: a partir de hoje, vocês, todo menino que nascer, deixem viver as varoas e matem os varões. E aquelas parteiras, por temer a Deus, elas decidem não fazer isso. Elas decidem a não fazer. Tempos depois, o faraó descobre o que tinha acontecido, o que tinha acontecido com aquele povo. Então ele se ira e chama seus servos e dá uma ordem que foi extremamente dura, extremamente ruim para aquele povo. Então ele decreta que toda criança do sexo masculino deveria ser jogado no rio Nilo. E assim foi feito. Muitas crianças pereceu. E eu acredito que foi um período de muita tristeza para aquele povo. Foi um período onde o povo era extremamente assolado. Foi um período onde o povo, acredito que houve muito choro naquela região, onde muitos filhos foram matados pela dureza e um coração de um homem soberbo. Então, e a Bíblia descreve que durante aquele período, nasce um menino. E eu fico imaginando um pouco, a gente faz uma pouca conotação de como foi a vida da mãe de Moisés, da mãe desse menino. Porque no período que ela ficou grávida, eu acredito que ela ficou feliz e apreensiva ao mesmo tempo. Porque ela ficou feliz, porque toda mulher, acredito eu, que quando descobre que tem um ventre, que está gerando algo, eu acredito que deve ser uma felicidade muito grande. E acredito que para Joquebede não foi diferente. Só que ao mesmo tempo, ela talvez se preocupou, porque até o nascimento, para saber o sexo da criança, aquilo foi uma preocupação. Quando essa criança nasce e se mostra que é um varão, creio que ela também ficou feliz, mas ao mesmo tempo temerosa, porque sabia daquilo que poderia acontecer com aquela criança. Então, ela por um período de tempo, ela mantém essa criança, só que chega um ponto onde essa criança não pode mais manter escondida. E ela tem uma reação que eu acredito que nem eu e você teríamos. Se a gente for olhar certamente, quem de nós teríamos condição de colocar uma criança num cesto e deixar que a correnteza do rio levasse? Isso da nossa conotação de quem é pai e mãe, acho que isso para mim é algo impensável de fazer isso. Mas talvez uma forma tão dolorosa para ela que foi ver uma criança descendo sobre o rio. E ela, pela tristeza de ver, então quando esse cesto está sendo levado pelas correntezas, sua irmã, pelo nome de Miriam, começa a acompanhar aquele cesto. Aquele cesto para sobre um lugar, onde a filha de Faraó e suas servas estavam naquela região, no canto do rio, e a princesa viu aquele cesto, pede uma das suas servas para ir buscar, ela busca. Quando ela busca, ela vê dentro daquele cesto uma criança.
E acredito que talvez ela se movendo de alta compaixão. E ao mesmo tempo a sua irmã Miriam chega para ela e diz: você quer que eu vou lá na aldeia dos israelitas e busque uma mulher para o alimentá-lo? A princesa aceita. Miriam chama sua própria mãe, que pega ele e volta com ele para casa e começa a alimentá-lo. E ao mesmo tempo, mais uma vez, essa mãe tem uma mistura de sentimento de alegria e, acredita, ao mesmo tempo de tristeza. Alegria por saber que o seu filho voltou para casa, mas tristeza por saber que daqui uns dias ela teria que devolver aquela criança. Ela teria que saber que ela verá aquele filho mais uma vez sair de casa, mais uma vez ser entregue, provavelmente ser crescido, ser chamado outra mulher de mãe, ser chamado outra pessoa que ela não conhece, que não tem convivência nenhuma, para dizer que ela seria sua mãe. Então Moisés é levado ao palácio. E essa criança é dado o nome de Moisés, que é levado ao palácio. E lá a Bíblia descreve que ele cresce. E ele cresce em sabedoria, em conhecimento. E esse homem cresce e começa a ajudar na administração do palácio. Certa vez, Moisés volta para rever seus irmãos e familiares lá na tribo e vê um homem assolando um outro israelita. E ele se move em compaixão e tenta separar, e talvez por uma forma sem pensar, ele mata aquele egípcio. Então, no outro dia, quando ele vê 2 egípcios brigando, ele tenta separar aquela briga e um dos egípcios diz: vai matar-nos como você também fez com o egípcio ontem? E através dessa palavra, por medo dessa palavra, Moisés fugiu. Mas não sabia ele que ali estava começando o projeto de Deus. Ali estava começando já a forma de Deus já de livrar aquele povo. Porque aquele povo, algum período, aquele povo foi convidado ao Egito. E certo período da sua história, alguém decidiu escravizar aquele povo. Só que eu penso também que aquilo também é uma forma de Deus também trazer e cumprir a promessa de Abraão. Porque o povo de Deus estava no Egito e nós sabemos que a promessa que Deus fez a Abraão foi lá em Canaã. Então, como aquele povo estava crescendo, aquele povo já estava acostumado, talvez Deus pensou: eu preciso arrumar uma forma de trazer meu povo para me cumprir a promessa que eu fiz a Abraão de uma terra que emana leite e mel, que é lá em Canaã, não é no Egito. Então, Moisés foge para a terra de Midian, fica lá um certo tempo, casa com uma filha de um homem chamado Jetro, e lá tem 2 filhos. E certa vez, quando Moisés estava apacentando as ovelhas, ele tem uma visão de uma sarça pegando fogo e não se consumia. Então Moisés tem uma visão e ouve uma voz saindo daquela sarça. Então, a partir daquele momento, ele tem uma conversa com Deus. Se queria passar para outra pessoa, mas Deus já estava o preparando para ser ele, o libertador do povo de Israel. Então, naquele momento, o Senhor fala com ele, o Senhor ensina, o instrui. E ele chega a perguntar, fala assim: mas eu vou chegar lá e eles me perguntar: aqui Deus eu vou? Porque talvez na sua mentalidade ainda ele estava a mentalidade dos egípcios, aonde os seus deuses têm nome, têm rosto, têm forma. E para ele talvez foi meio difícil de entender, um Deus que não tinha forma, nem como é que sabe. Ele perguntou: ao nome de que Deus eu serei? E Deus fala para eles que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Fala para eles que o eu sou está te enviando. E naquele momento, Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo, e Moisés indo a caminho do Egito, ele se encontra com seu irmão Arão, e ambos chegam nas tendas onde o povo de Israel estava, e ali, juntando uma reunião com os líderes e os anciãos daquela terra, então, fazendo alguns prodígios, ele começa e convence, e o povo reconhece que Moisés é o enviado de Deus. Então aqui a gente percebe o tanto que começa a história de Moisés sobre a libertação. E quando Moisés chega para conversar com o faraó talvez olhando para Moisés,
Porque Moisés pediu para ele que eles saíssem, levassem o povo a 3 dias a certo lugar para cultuar a Deus. E talvez o faraó olhando para Moisés e diz: que Deus é esse? Que Deus é esse que eu vou obedecer, que não tem rosto, não tem nada? Eu não conheço esse Deus. Eu não sei de que Deus você está falando. Olha para nossos deuses. Esses deuses, talvez Faraó pensou que esses deuses nos fez hoje a maior nação que tem na terra. Por que eu vou obedecer a um Deus sem rosto? A um Deus que eu nunca ouvi falar? A um Deus que não tem força, não tem poder para absolutamente nada, sendo que os nossos deuses são muito maiores que os seus. E porventura, e naquele mesmo dia, ele chama seus servos e pede para dobrar a carga horária, dobrar o serviço para o povo de Israel. Ele disse assim: manda o povo, a partir de hoje, não forneça mais a palha, e faça esse povo procurar a sua própria palha, construir tijolos. Mas faz uma coisa, eu ainda quero a mesma quantidade de tijolos que eles faziam antes. Então, quão duro foi aquela palavra para eles. Então, ali começou uma assolação muito grande ao povo de Israel. Ali começou uma dureza muito grande ao povo. Faraó teve um coração muito duro para enfrentar, para mudar, para querer quebrar o povo. Faraó, com uma grande forma, ele fez tudo aquilo que foi possível para querer mostrar que o Deus que Israel serve não tem valor e que ele era muito mais forte do que qualquer um. Então, Moisés foi levantado por Deus. Então ali começam os prodígios que a Bíblia nos descreve a respeito da libertação do povo de Deus. Aí começa as 10 pragas que nós já conhecemos. Ali conhece Deus pesando os egípcios com mão forte. Ali começou Deus mostrar o seu verdadeiro poder para aquele povo entender quem é Deus e quem manda. Então, até que chegou todas as pragas que nós já conhecemos, até que chegou a última praga, que foi a morte dos primogênitos. E um dia, Faraó ao amanhecer, pegando o cadáver do seu filho, e talvez segurando o cadáver do seu filho, lembrando que no começo ele disse que um Deus que não tinha poder, um Deus que não tinha força, um Deus que não representava nada, hoje segurando o cadáver do seu filho, ele reconhece e diz a esse povo: saia do Egito, eu não quero vocês aqui. Ele talvez poderia estar sendo frustrado porque durante o período onde as pragas estavam sendo implantadas, eu tenho certeza que os sacerdotes de Baal, os sacerdotes dos deuses que eles serviam, estavam lá fazendo sacrifício, estavam lutando. Absolutamente nada aconteceu, absolutamente nada veio, porque Deus estava mostrando a sua mão forte, e o que eles talvez eles entenderam, o que eles estavam servindo, o que eles estavam adorando, era somente barro, ferro e ouro, e nada mais que isso. E que Israel tinha um Deus aonde não tinha rosto, um Deus que talvez eles não sabiam o nome, mas tinha poder, tinha glória, tinha força, tinha sabedoria, e era dono do céu e da terra. Então o povo vai e chega e é libertado, e chega até na frente do Mar Vermelho. Então, um pouco tempo depois, o Mar Vermelho se abre e o povo passa e chega do outro lado. Daí então, para frente, termina a história do Moisés libertador e começa a história do Moisés guia, do Moisés que vai guiar o povo até o sacerdote, até a terra do Canaã. Então é sobre esse Moisés que eu estou querendo dizer a respeito do que Deus enviou. O quanto Deus foi grande, que Deus fez grandes poder através da vida de Moisés. Moisés foi uma ponte entre Deus e o povo.
Moisés foi alguém aonde Deus levantou para cumprir e fazer um pouco para os nossos dias. Porque se nós analisarmos, nós também não vivemos muito diferentes do período aonde o povo viveu no Egito. Nós também temos a mesma forma que está vivendo. E você pode me perguntar, mas eu não sou escravo. Eu sou livre, eu vou aonde eu quero. Eu faço o que eu quero. Eu posso falar o que eu quero. E aí é onde que nós entramos no período da escravidão. Nós talvez, o mundo hoje, talvez eles não são escravo no corpo, mas são escravo da mente e escravo do coração. E às vezes a gente tem que ver como foi, por isso que hoje o nosso Moisés é Cristo Jesus. Que ele veio para fazer, para nos libertar de nós mesmos, nos libertar do pecado, nos libertar das nossas vontades. Hoje nós temos o nosso libertador, que é Cristo. Hoje nós temos um libertador que nos faz e nos guia, está nos preparando para também nós voltarmos para Canaã. Que está fazendo para que morreu naquela cruz, para fazer que a gente também possa um dia ver, e um dia também estar perante o mar vermelho, que um dia esse mar vermelho irá se abrir. E quando se abrir, nós do outro lado, nós estaremos também indo para o caminho da terra prometida. Nós também estamos preparados também para ir para a terra prometida. O Senhor Jesus, Ele também nos guiou para também, está nos preparando também para nós irmos também morar, também como foi na terra de Canaã, também na terra também que nós esperamos, é a nova Canaã que a Bíblia nos descreve. Nós também estamos sendo guiados também para morar com Deus. E aí que nós temos que ver a questão, o quanto Jesus fez. Jesus hoje ele faz também como Moisés também fez. Jesus está sendo um intermediador, foi o intermediador entre Deus e nós. Jesus veio também para nos livrar, veio também para nós nos libertar da escravidão de nós mesmos, da escravidão do mundo, da escravidão aonde de viver uma vida totalmente fútil. Talvez o mundo pense que eles são livres. Talvez o mundo pense que eles que eles podem fazer o que quer. Mas nós sabemos que aquele que não tem Cristo, aqueles que vivem uma vida tão Cristo, eles são escravos da futilidade. Eles são escravos de uma vida sem princípios e sem valores. O mundo sem Cristo, eles são pessoas que são vida que são escravos dos seus desejos. Aonde muitos pensam que tem opinião própria, mas nós sabemos, se a gente for analisar, a gente vê que o mundo às vezes não fazem aquilo que quer. Você já reparou que um grupo de pessoas determina que estilo de roupa as pessoas têm que vestir e quase todos seguem aquilo? Você já parou para pensar o quanto um grupo de pessoas decide qual estilo musical tem que ser dito naquela época, e um monte de pessoas também seguem aquela época achando que é liberdade, mas simplesmente está copiando aquilo que foi determinado para elas falar, aquilo que foi determinado para dizer por aquelas épocas. Muitas vezes pensa que nós somos escravos, porque muitos dizem, vocês que são cristãos, vocês não podem isso, vocês não podem aquilo, vocês não podem fazer aquilo ou isso, mas nós sabemos hoje, eu sou livre. Eu sou livre porque eu não vivo uma vida fútil. Eu sou livre porque eu não vivo uma vida onde eu preciso de provar nada para ninguém, porque minha vida é em Cristo. A minha casa é para Cristo. Nós sabemos que a liberdade com Deus é uma vida onde nos leva para Deus, e eu não preciso viver uma forma onde eu preciso provar nada para ninguém, viver de uma nada para ninguém, porque a minha casa é para Cristo, o meu olhar é para Cristo, a minha vida é para Cristo, e é para lá que nós temos que seguir, e é para Ele que nós vamos viver. Nós temos que viver cada vez mais para Deus. Então é isso que nós temos que viver. Então, como Moisés, um dia foi o libertador do povo, aonde passou por uma caminhada muito grande. E às vezes nós temos que ser e pensar um pouco sobre aquilo que eles passaram. Porque muitos deles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do seu coração. E a gente tem que analisar cada vez mais a nossa vida, cada vez mais perceber os nossos atos, para que também a gente talvez não esteja com Deus,
mas a nossa mente e o nosso coração, nós possamos estar ainda querendo viver lá no mundo. Que nós possamos, às vezes, querer o que o mundo lhe oferece, sabendo que aonde o mundo vai é um caminho que não nos leva a lugar nenhum. São caminhos que não vá a lugar nenhum. São caminhos que talvez não nos traz benefício nenhum. Porque uma vida fútil não leva a gente a lugar nenhum. Uma vida sem Deus, ela não leva a lugar nenhum. Simplesmente o lugar onde leva, aonde a Bíblia descreve, é um lugar de dor e ranger de dentes. E é isso que a gente não quer, porque nós queremos a liberdade. Nós queremos viver com Deus, usar a liberdade de Cristo, viver para Cristo, para que um dia nós iremos morar no céu e um dia ver Jesus face a face. Então nós vamos viver para o Senhor. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus por Ele ter feito grandes coisas na nossa vida. Vamos agradecer ao Senhor porque grandes coisas Ele tem feito para nós. E um dia Ele nos deu liberdade. Um dia Ele mandou também, como mandou um libertador para tirar o povo do Egito. E Ele também nos libertou da vida da escravidão do pecado. Ele nos livrou de viver uma vida em nós mesmos e viver uma vida para Deus, somente a Deus. Senhor Jesus, amado Deus que estás no céu, quero te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Senhor, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te louvo pela vida de cada um que aqui está. Eu te louvo, Senhor Deus, porque Tu és fiel. Eu te louvo, Senhor, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos orientado, e até aqui o Senhor não tem nos deixado faltar. Até aqui o Teu amor tem nos ensinado, ó Deus, o quão grande o Senhor fez por nós. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos dado a liberdade. Até aqui o Senhor tem com mão forte, ó Deus, nos protegido. Até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, no nome do Senhor Jesus, como aquela nação, ó Deus, que saiu do Egito, ó Deus, para ir para Canaã, e muitos, ó Deus, se perderam no caminho. Eu lhe peço, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo nos alcance e nos mostre cada dia, e não nos permita, Senhor, Deus, a desistir no caminho. A não desistir, ó Deus, a querer voltar, ó Deus, para a nossa vida, ó Deus, uma vida fútil que não leva a lugar nenhum. Senhor Jesus, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito. Renova e nos encha conforme a Tua vontade. Nos guia, Senhor, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Transforme nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, nos renova cada vez mais, no nome santo do Senhor Jesus.